A paz do Senhor, meus irmãos. Quero dizer que estou com muitas saudades de vocês, das nossas aulas presenciais aos domingos, mas que esse período está sendo de aprendizado, creio que para todos nós, onde apesar de estarmos distantes fisicamente, mas os nossos corações estão unidos através de Cristo Jesus. E estamos dando continuidade ao estudo desse segundo trimestre. Hoje, referente à nossa segunda aula, tivemos aí na aula passada um áudio, infelizmente não foi possível gravar o vídeo, mas estamos aqui pela misericórdia de Deus e daremos início a esta segunda aula, onde o título da lição, dessa segunda lição, é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos as bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe, nós iremos fazer menção para nos basearmos no estudo desta lição. A leitura bíblica encontra-se em Efésios, que é a carta a qual estamos estudando, capítulo 1, versículo 3 e 4, e pula para o versículo 9 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nessa lição, nós temos um objetivo geral, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo. E temos os objetivos específicos, 3, que são refletir a respeito da nossa posição, da nova posição em Cristo. 2, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E 3, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano
da salvação. Como é de praxe, a nossa lição ela tem geralmente 3 partes, dividindo em tópicos, que são 3 ou 4 tópicos. E nessa lição nós temos 3 partes, dividida em 3 tópicos e a última parte, 2 tópicos. Nós iremos ver resumidamente cada tópico. Não dá para a gente ler a revista, até porque o propósito não é esse. Já foi disponibilizado no nosso grupo, no nosso grupo do Zap, a lição, a revista, na verdade, com todas as lições. Eu, inclusive, orientei os irmãos que, se possível, imprimam pelo menos a lição que nós iremos estudar, para que os irmãos possam ler e tirar suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, anote, tá certo? Que esse vídeo vai ficar no grupo, também no aplicativo que foi criado pelo nosso irmão Rafael, e você pode tirar dúvida, alguma palavra, alguma posição, né, do autor da revista, né? Porque às vezes a visão do professor, do autor da revista, não é o que a gente pensa, né? E também ele não é que ele esteja certo, né? A gente pode questionar o que o autor está dizendo, não da Bíblia, o autor da lição, né? A gente não vai questionar a Bíblia, a gente vai pode questionar o que o autor da lição está dizendo, porque nem tudo que ele diz, né, é o que está na Bíblia. Mas o que está na Bíblia tudo que está na Bíblia é que é para ser inserido na lição. Tá certo? Então, nessa primeira parte, nós iremos fazer um pequeno resumo de cada parte e de cada tópico, tá certo? A primeira parte da lição nos diz que a nova posição em Cristo Jesus, tá certo? Nós aprendemos na lição passada que essa carta ela tinha um destino que era o povo de Éfeso, a cidade de Éfeso, aquela cidade bem desenvolvida. Vimos que ela chegou a ser a capital de Roma, tá certo? Porque era uma cidade bem movimentada, né? A cidade que havia aquele turismo religioso pelos deuses e principalmente pela deusa, né? O templo, que é considerado uma das 7 maravilhas da antiguidade. O templo em homenagem à deusa Diana, ele era muito visitado, certo? Então havia aquele turismo voltado para aquela religiosidade. Então essa nova posição em Cristo que o apóstolo Paulo está a escrever é uma posição que o cristão, fosse judeu ou fosse gentil, que ali eram mais gentios, mas havia judeus também, eles tomassem essa posição diante de Cristo, tá certo? E no primeiro tópico vai falar sobre a doxologia, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. A palavra doxologia significa louvor e glorificação. O apóstolo Paulo glorifica a Deus pela obra da redenção e restauração da humanidade e do universo na pessoa de Jesus Cristo. Quando Paulo diz bendito seja Deus, ele está dizendo que Deus era o único digno de louvor. Para Paulo, o único ser que era capaz de receber louvor. E ele estava tentando passar isso para as pessoas de Éfeso, os moradores de Éfeso, os cristãos novos convertidos, né?
eles tinham que entender que a adoração que eles tinham que fazer não era mais a deusa Diana, não era mais a outros deuses, mas somente a Deus. Quando ele diz bendito seja Deus, né? Ele está dizendo só Deus é digno desse louvor. E a questão da doxologia também está relacionada a um livro, quando se vai escrever e propõe-se a glória, propõe-se a honra a alguma entidade, que no caso aqui é o próprio Deus. Então, alguns livros contêm doxologia, ou seja, é a honra, né? A honra que está se dando a um determinado autor, a um determinado escritor. E aqui essa doxologia de Paulo era relacionada a Deus e não ao homem, tá certo? O segundo tópico, ele vai nos falar das bênçãos espirituais que Deus nos concedeu em Cristo. O que nós temos que entender é que essas bênçãos, elas são espirituais. Nós muitas vezes achamos que algumas pessoas, né, que quando aceitam a Cristo, acham que a sua vida vai ser um mar de rosas, que só vai ter benesses, né? Só vai ser maravilha na sua vida. Mas as bênçãos que Deus nos dá, a bênção que nos é proporcionada, e Paulo vai falar aqui, elas são espirituais. Entenda, no capítulo 1 de Efésios, ele vai nos falar em alguns versículos a respeito dessas bênçãos. Está aí no capítulo 1, versículo 4, Deus nos elegeu para sermos santos. É a primeira bênção, sermos santos. O que é ser santo? Separado. Nós somos separados para Deus. No versículo 5, fomos predestinados para sermos filhos. Então a primeira bênção é ser santo. A segunda bênção, ser filho. Predestinou-nos para sermos filhos, no versículo 5. No versículo 6, nos fez agradáveis para si. Para si quem? Para Deus, para Ele, o Senhor. Então isso significa que nós não éramos agradáveis, mas Ele nos fez agradáveis, para a honra e glória dEle. No versículo 7, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Ou seja, Ele nos comprou com o sangue de Cristo. No versículo 8, acolheu-nos por sua vontade redentora. Então Ele nos comprou e nos acolheu pela vontade dEle, não pela nossa, mas pela vontade dEle. No versículo 13, na parte A, revelou-nos a palavra da verdade. Quando Jesus orou e deu graças a Deus por ter revelado a palavra dele, os mistérios dele aos pequeninos, que somos nós. Nós somos beneficiados por esse amor e por essa revelação dessa palavra. No versículo 13, na parte B, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. E no versículo 14, garantiu a validade dessa promessa. Vamos detalhar mais ainda nos próximos tópicos a respeito desse selo do Espírito Santo, dessa validade